Então aí, ó, mudou, né, tal, já estamos caminhando aí para um outro momento, né? A era paleozoica está se encerrando. Inclusive, essa daí é considerada a mãe das extinções. Então, toda a era paleozoica, do período Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, cada período desse foi mudando porque aparecia e desaparecia algumas formas de vida, né, devido a um processo de mutação e extinção local, não global, né? Chega um momento, às vezes, alguns deles são globais, né, que são as extinções em massa, lembra? Passou de 75% de desaparecimento das formas de vida, né? É extinção em massa. Aí o que a gente tem? O final da era paleozoica com esse período permiano, né? O período permiano ele começa com um processo glacial aí, né? Então houve um processo glacial gigantesco no final do período carbonífero, início do período permiano, que a gente chama de permocarbonífero, né? Glaciação permocarbonífera, onde a gente vai ter a América do Sul e a África basicamente no lugar da Antártica, né? Então, por exemplo, o Polo Sul era o sul da África. Hoje, o sul da África está na outra latitude, né, gente? Mas antes, não, era lá no Polo. Então, a partir dali, começou um evento glacial. Então, uma massa continental muito grande. O Pangeia, ele ocupava quase de norte a sul, né? Um hemisfério do planeta, né? E esses continentes gondônicos muito próximos ao sul criou novamente aquela semente glacial. Né? Então, muita área de terra ali, próximo ao polo, muito gelo se acumulando, mais gelo se acumulando, mais vai tendo esse efeito albedo, né? O albedo, então, é essa reflexão, né? Essa devolutiva da radiação que vem do Sol de volta para o espaço, né? Vai aumentando. Hoje, o albedo da Terra é de 0,39, né? Ou seja, 39% da radiação que vem do Sol é devolvida para o espaço, acho que é isso, né? 30. A radiação de onda curta, né? Porque quando nós estamos falando desse albedo, né? De gelo, né? O gelo ele é branco porque ele reflete a luz visível, tá? Isso. Mas o gelo ele absorve o infravermelho, a onda longa, tá? O gelo ele é muito bom para absorver a onda de infravermelho. Tanto é que o infravermelho solar ele consegue absorver, mas a taxa de reflexividade dele, né, com relação, por exemplo, se for neve fresca, ela beira 95%. Putz, tá. Vira um espelho. Praticamente. Então, é até dos motivos que as pessoas, quando vão, né, fazer aquelas expedições polares, têm que usar os óculos. É verdade. É verdade. E os esquimós, né? Você já viu? Os óculos de esquimó? Pega aquela tabuinha, aquela casquinha de osso de baleia e faz 2 riscos só, né? Já viu isso? 2 risquinhos, bem fininho, né? Para a menor quantidade de radiação entrar nos olhos. Olha aí. Enfim, né? Então, essa aqui é considerada a mãe das extinções, aquela que 95% da vida na Terra, 96% das espécies marinhas, né, 70% das espécies terrestres, basicamente some do planeta, gente. Então, quase que volta tudo ao zero, né? A sorte é que alguns desses anfíbios já tinham sofrido uma mutaçãozinha, já tinha alguns répteis ali existindo, né? Então, ao final do Permiano, a gente já tinha bastante tipos de répteis aí. Inclusive aqui na América do Sul, ligando aqui a América do Sul e África do Sul, né, a gente tinha um réptil bem interessante dessa época, que é o mesossauro. O mesossauro é um lagartinho que existiu aqui na nossa região, aqui no interior de São Paulo, tem até em Goiás e Uruguai, né, fósseis dele, e é um indicador de deriva continental, né? É um bichinho que estava aqui, estava na África, só que ele não podia sair nadando e parar na África lá, né? Ele se formou enquanto esses continentes estavam juntos, tá? O Gondwana, hein? Durante o Pangeia ainda, né? Tudo junto, norte e sul. Tá? Então, nesse momento aí do Permiano, né, a gente tem realmente uma grande quantidade de mercúrio associado a algumas rochas sedimentares aí, né, dessa época. É um marcador dos fósseis, né? Porque indica realmente que esse mercúrio ele estava entrando na cadeia alimentar dos organismos e possivelmente ele foi um dos caras aí que causou, né, que elevou as taxas de extinção nesse momento permiano, tá? Claro, a gente estava com vários problemas, né, acontecendo. Assim, chama de problema porque a gente não estava lá, né? Então a gente está olhando de fora e está vendo que aquilo foi um problema para as formas de vida. Mas a deriva continental que estava acontecendo, né? A gente ia ter a quebra do Pangeia, né? Terminando o Permiano, já está quebrando ali. Então, a gente tem mudanças de padrões de circulação atmosférica, a gente tem várias coisas associadas a essas formações rochosas, né? Essas formações de continente na superfície da Terra, né? Enfim, várias situações. Oi? E, inclusive,
né, por causa disso daí que você falou bem, né, que muitos continentes estavam, né, onde está a Antártica hoje, né, e com isso houve essa glaciação e muito se atribui ao próprio ciclo de Milankovitch, né, aqueles ajustes do eixo da Terra, orbitais a longo prazo, tal, o próprio revolução em torno do Sol, e isso afeta diretamente o clima e também o nível do mar. Então houve recuos no nível do mar tremendos e aumento no gelo, né? Então você teve essas formações, né, na época, né, do Permiano, né, e que pode ter contribuído muito para isso daí. Onde que, por exemplo, isso aí afeta, né, diretamente aquilo que você falou, recorrências periódicas, né, de glaciação, né, eventos globais de nível do mar, eles são marcados por níveis baixos, né, tremendos, então pode ter sido uma coisa que pode ter levado à extinção nos oceanos. Inclusive, muitas coisas que aconteceram também, que isso é estudado pelo paleoclima, tá? Você vê evidência de ressurgência de água fria, né, que desenvolve ao longo da costa oeste da Pangeia. Tá? Então são extensos eventos de construção de montanhas que ocorrem também, que colidem, né, com a Terra, ou seja, há uma mudança, né, uma mudança climática tão grande por provocações tanto de circulação oceânica quanto for elevação de montanhas, tal, e você leva um período de glaciação muito extenso bem pelo ciclo de Milankovitch. Aí, meus amigos, não tem como, porque você há a formação de muitos desertos, né, na zona mais tropical, tá? E você tem o seguinte, por exemplo, a extensa glaciação que persistiu desde o período carbonífero até o estágio inicial do Permiano inferior, tá? Com vastas áreas, né, por exemplo, onde é o atual sul da Índia, Austrália, Antártica, noroeste da Sibéria. Tá? Então, existem vários climas até o Permiano Médio que eram mais quentes e úmidos que hoje. Tá? Mas você tem climas da época do Permiano Superior, né, que eram tipicamente quentes, localmente muito secos em alguns lugares, e desertos se espalhando por várias áreas, como, por exemplo, climas subtropicais desse período. Então, você tem uma variação, né, desse clima, e uma coisa também que ajudou, né, o vulcanismo pode ter tido influência fortemente nesses climas, né, principalmente no período Permiano, tá, que você encontra muitas extensões de basalto nessas inundações, tal, por exemplo, nas inundações siberianas. Sibéria, tá? Então você tem muitas dessas inundações, né? Por exemplo, adjacente à China também, entrar em erupção há 250 milhões de anos, tal. Então você tem algumas estruturas que vêm. Então você vê que realmente, tá, houve essa grande situação de cinzas vulcânicas também para a atmosfera, que provavelmente escureceram o céu, ajudaram, diminuíram a eficiência das plantas de absorver dióxido de carbono, ou seja, então você tem a glaciação, a diminuição da eficiência da dióxido de carbono, né, da absorção, por causa também da temperatura e de luz, tá, da diminuição, principalmente da diminuição da temperatura, e nos oceanos a insurgência de água fria com muita coisa. Então, meu amigo, deve ter sido um inferno viver naquele período. Quem sobreviveu tá aí para contar a história. Evoluíram, né? Herói. São heróis. Não, heróis da resistência. Mas olha quanta coisa associada. E ainda o azar danado, claro, né? Talvez não tenha sido, mas coincidentemente, ao final do período Permiano, cai um negócio meio violento aqui no Brasil, gente, em Araguainha, e forma o domo de Araguainha ali. Um asteroide bateu e pipocou ali também. Elevou a quantidade de poeira para a atmosfera, enfim, você já imagina a quantidade de coisa que aconteceu. Vulcão, quebra continental, Pangeia, né, que estava ali ainda durando, de norte a sul, você imagina os padrões de corrente oceânica ali, né? Não tinha, como é que o oceano migrava de um lado para o outro ali, não tinha quebra no continente, era uma barreira só, né? As barreiras geográficas estavam aí. Né? Enfim, nossa, foi punk para a vida aguentar, né? E aguentou. Porque senão a gente não estava aqui, né? Isso que o Thiago falou, comentou aí, né? Olha aí, os continentes, praticamente de norte a sul, a gente já tem caracterizado os continentes do norte, aqui onde estaria a Sibéria, onde estaria ali, né? O norte da China, enfim, estaria por ali, tá? A gente tem então os continentes do norte, quando quebra isso daqui, lá no período Triássico, começa a quebrar, que é dentro da era Mesozoica, né? A gente vai ter a Laurásia, né? Que são os continentes do norte,
e Gondwana nos continentes do sul. Continuaria ainda o Gondwana. Olha como o Gondwana é antigo. E o curioso disso é que a gente começa a relacionar as formas de vida atuais, né? Por exemplo, ainda não existe aves aí. Mas olha que interessante, né? A carga genética para um grupo de organismos, ou para vários deles, vários grupos, vou falar de um grupo em especial, que são as aves que não voam, as aves ratitas. Já ouviu falar das aves ratitas? Avestruz, ema, né? Casuar, esses bichos aí. Pode ver que em cada continente desse do sul tem o seu representante atual aí, de ave que não voa. Aqui a gente tem a ré americana, né? A nossa ema, né? A África tem o avestruz lá, a Nova Zelândia, para aqueles lados lá, tem o emu, né? A Austrália tinha o casuar, enfim, né? Tem vários, né? Que os antigos dodóis? Os antigos dodóis? Os dodôs, né? Exatamente, os kiwi da vida, por aí. Tá tudo ali no hemisfério sul, gente. É tudo de origem gondwânica. Então, em biologia, a gente consegue também estabelecer padrões de distribuição de vida, né? Baseado na posição dos continentes do passado, viu? Olha que legal. A gente chama de paleobiogeografia isso, tá? Tentar relacionar, então, as formas de vida com os lugares dos continentes que ocupavam naquela época, né? No passado aí, tá? Então, realmente, aconteceu uma extinção violenta no final do período Permiano. Sobrou aqueles bichos que conseguia fazer toca só, né? Porque olha o que foi de forma de vida embora. E aí surgia, então, os répteis, né? Eles estavam aí presentes. Eu falei daquele lagartinho que tinha aqui no Brasil e tal, né? Esses répteis estavam presentes. Um grupo de réptil, em especial, né? Os pelicossáurea, a gente chama de pelicossáurea, né? Eram os bichos que tinham umas abas nas costas e deram origem aos dimetrodon. É um grupo de bichos que o pessoal às vezes fala, dinossauro, mas não é dinossauro, não. Parece uma lagartixona, assim, com uma aba nas costas, né? Quadrúpede, assim, um bichinho quatro aí. Esses dimetrodon, eles sofreram um processo evolutivo aí, dando origem aos terapsídeos, né? Os terapsídeos são sinápsidos, são bichos que não têm... quer dizer, tem um orifício temporal que deu origem à linhagem dos mamíferos, né? Então, esses caras, os terapsídeos, foram extintos, mas os mamíferos evoluíram dele. E os terapsídeos estavam correndo aí já, né? Tá ali atrás, tem uns terapsídeos brigando ali com os gorgonópsis, com as coisas ali, tem uns bichos ali meio feios, né? Mas aí acontece aquele problema sério da desertificação, né? Como o Thiago falou aí, poxa... Né, os mares interiores acabam secando, aqueles mares que ficaram aprisionados, né, devido à subida do oceano, eles entraram, depois do nível do oceano baixa, enfim, né, você tem essas isostasias oceânicas aí, né, e aí, pô, os continentes secam e as formas de vida vão perecendo, né, vão desaparecendo. Olha o lagartinho que eu falei para vocês aqui, o mesossauro, né, esse réptilzinho aqui, ó, ele chegava a 90 centímetros, mais ou menos, de comprimento, uma representação artística dele, e ele viveu aqui pelo sul aqui, né? Da América do Sul, África do Sul, olha que interessante, né? É um bom indicador aí da deriva dos continentes. Tá aí o Dimetrodon, né? Que são esses bichos pelicossáurea aqui, esses caras que têm essas abas nas costas, né? Tá comendo um anfíbio ali, coitado, né? Eram carnívoros, os bichinhos, tá ele aí de novo, né? Esse aqui a gente vê nos filmes antigos do King Kong, era esse cara aqui, né? Era um dragão de Komodo com o Edafossauro, isso, tem esse aí também. Mesossauro brasiliense, o Stereosterno túmido e o Brasilossauro são paulense. Tinha três gêneros aí de mesossaurídeos aí, bacana, gente. É isso aí, o Edafossauro era herbívoro, mas se bem que ele era oportunista. Esses caras, viu, gente? Eles eram oportunistas, viu? Comia os filhotes, o que dava na telha, viu, gente? Não era estritamente, não. Porque a partir deles, né, eles tinham esses hábitos de comer insetos também, então a gente pode considerar, né, um hábito de carne também. Mas esses caras que evoluíram a partir deles, né, comiam tubérculos de plantas. Aí a sorte, porque eles eram mais generalistas, então esses muito específicos na alimentação, eles pereceram. Aqueles que eram mais generalistas e podia comer, inclusive, tubérculozinho de planta, esses deram certo porque eles ficaram enterrados. Esses conseguia ficar enterrado lá, enquanto acontecia aquelas hecatombe aí fora na atmosfera, em volta deles aí, né? Os terapsídeos, então, são esses caras. Parece um cachorro, mas não é. Parece um lagarto, mas não é. Parece um réptil, enfim, né? Ele é mais perto do réptil do que do mamífero, tá? Mas ele tem as condições mamalianas, que a gente chama, esses dentes incisivos, né? Canino, que só, né, mamífero tem. Os pezinhos à frente do corpo, né? Não tá espalhado, esparramado em volta do corpo, que nem jacaré anda, né? Lagartixa e tal. Repara nas lagartixas nas paredes, isso é típico de réptil, né?
Aí o bichinho migra os membros para frente do corpo, ele adquire um outro tipo de movimento cursorial aí, que é típico dos mamíferos, né? Então eles já estavam tendo isso, mas não era mamífero ainda, né? Então eles já estavam caminhando para quase lá, né, os mamíferos aí. Né? Então esses Trinaxodon, esses carinhas aí, eram, né, aqueles que vão ter oportunidade de evoluir aí até chegar aos mamíferos verdadeiros, né? No Triássico já vão ter alguma coisa. Então, do final do Permiano para o Triássico, a gente já vai ter alguma coisinha dessa. Então, os carinhas que conseguiam se enterrar, beleza, né? Um rincossauro aí, esses carinhas, né? Os procinossucos, tal, esses carinhas aí se extinguiram, né? Mas aqueles que conseguiam fazer tocas, né? Eles acabaram sobrevivendo a essa extinção do Permiano, certo? Claro, não é tudo que vai extinguir, 95%. Alguma coisa sobrou, né? Claro, o que sobrou para contar a história deu no que deu, né? Sobrou um réptilzinho legal na época também, né? O ancestral aí dos dinossauros, possivelmente um Euparkeria, parecia um dragão de Komodo aí, que começou a ter uma rotação do acetábulo, que é aquele ossinho que tem na bacia, né, em relação à cabeça do fêmur. Ele começou a rotacionar isso melhor nas perninhas, e ele começou a ficar de pé e correr com as duas perninhas, né? Poxa, então esse tipo de movimento possibilitou a ocupação de ambientes terrestres aí cada vez mais longe, enfim, poder correr atrás da presa. Mas loucura, né? E meu amigo, deixa só, eu quero resumir, né, a extinção do Permiano em uma coisa, né? Ou seja, os bichinhos Nutella foram embora, só ficaram os Chuck Norris, né? Porque o resto só ficou quem era brabo mesmo, né? Só quem era pau para toda obra aí, o resto foi embora. Já pensou, né?